Pronto, pessoal, vimos, né? Estamos ainda na precaução padrão, vamos ver cada um deles. Vimos nos slides anteriores, primeiro, da precaução padrão é a higienização das mãos. E agora a gente vai para o segundo tópico, que são as luvas, certo? Lembrando, mais uma vez, precaução padrão é aquela que eu utilizo para todo paciente. Eu, como profissional, eu utilizo para todo e qualquer paciente, independentemente do tipo de infecção, certo? Independentemente do tipo de doença daquele paciente, eu tenho que ter a minha precaução básica, padrão. Ela é para todos, certo? Primeiro, higienização das mãos, e agora vamos nós para o segundo tópico, que são as luvas. As luvas de procedimento, só um instantinho, deixa eu só colocar ponteiro aqui, pronto. As luvas de procedimento, elas devem ser utilizadas em qualquer contato com o paciente ou superfície, certo? Então, eu tenho que, se eu vou entrar em contato com o paciente, eu tenho que calçar luva, certo? Ou uma superfície também eu tenho que calçar luvas. Lembrando que nossa maior meio de contaminação são as nossas mãos, certo? Então, eu tenho que utilizar as luvas. As luvas de procedimento deverão ser trocadas a cada procedimento, manipulação de diferentes sítios anatômicos ou após o contato com material biológico. E as luvas, pessoal, devem ser devidamente ajustadas. Eu não posso, a minha mãozinha pequenininha, eu não tenho condições de calçar uma luva M, por exemplo. A minha luva é pé. Se eu calço uma luva M e uma luva G, ela vai cair na minha mão, certo? Então, eu tenho que calçar a minha luva adequada para o meu tamanho da minha mão. Tendo em vista que, se eu não utilizo uma luva adequada, o risco de eu me contaminar é grande. Eu estou usando a luva para quê? Qual é a finalidade dela? Não é para evitar, não é para evitar levar a contaminação, né? Eu não tenho para eu manipular, para eu manipular o paciente, eu estou ali com ele. Então, eu tenho que utilizar para eu não contaminá-lo, então ela tem que ser bem ajustada. Se ela não for, é mesmo que nada. Ela vai cair, ela vai sair e ali eu vou perder o tato, né? Eu vou perder o tato e eu não vou conseguir fazer o procedimento de maneira correta, certo? Então isso, pessoal, parece bobagem, mas não, isso aqui é importantíssimo. As luvas, elas devem ser devidamente ajustadas, a gente tem que calçá-las conforme o tamanho da nossa mão, tá? Higienizar sempre as mãos antes de calçá-las e após retirá-las. Então, antes de eu calçar a minha luva, eu estou ali, ó, higienizando minhas mãos. Vimos bem isso, higienização com álcool gel e água e sabão, certo? Higienizar bem, de maneira correta, certo? Na técnica. E quando eu retiro as luvas, eu também faço a mesma higienização, da mesma maneira. A técnica é a mesma. Retirar as luvas após o término do procedimento e desprezá-las imediatamente após o uso e antes de eu retirar o meu avental, certo? Então, eu não vou tirar a luva e vou deixá-la lá em qualquer local, não. Eu tenho que desprezá-las, eu tenho que jogá-las, eu tenho que colocá-las no lixo, tá? Eu não vou pegar aquela luva contaminada e vou simplesmente abandonar lá em cima da cama do paciente, por exemplo, ou em cima de uma mobília, por exemplo, ou jogá-la no chão, por exemplo, como a gente vê. Não. Eu tenho que desprezá-la de uma maneira correta, no lixo, certo? E antes de eu retirar o avental, certo? Porque aqui a gente vai ver que a próxima precaução é o uso do avental. Então, antes de eu retirar o meu avental, eu tenho que retirar a minha luva, certo? Porque senão eu contamino também todo aquele avental e eu também o risco de eu me contaminar é grande. E quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica aséptica, elas devem ser utilizadas luvas estéreis. Aqui eu estou falando, eu não sei se vocês repararam, eu estava falando aqui, ó, de luvas de procedimento, que é a luva comum que nós temos,
que a gente usa para qualquer tipo de procedimento. Como o nome já diz, procedimento utiliza essas luvas. Agora, vamos supor, em procedimentos que a técnica ela tem que ser aséptica, ela tem que ser livre de qualquer contaminação, ela tem que ser numa cirurgia, por exemplo. Eu não utilizo a luva de procedimento. O cirurgião ele vai utilizar a luva estéril, tá? Mas é mais comum a gente utilizar as luvas de procedimento. Já falamos, pessoal, da higienização das mãos, já falamos das luvas e agora nós vamos falar do avental, certo? Só um instante. Nós vamos falar do avental, tá? Ele também, alguns conhecem ele como capote. Não sei se vocês já ouviram esse nome, tá? Mas algumas pessoas chamam de capote, né? Capote ou avental. Ele deve ser vestido antes de entrar no quarto do paciente, a fim de se evitar a contaminação da pele e da roupa do profissional, né? O capote ou avental, ele deve ser de mangas longas, né? Ele tem que cobrir todo o meu braço, certo? Ele vem até aqui, ó, até o punho, certo? Ele vem mais ou menos aqui até o punho. Tem que cobrir todo o meu braço, toda a extensão do meu braço. Ele deve ser de mangas longas, o punho de malha ou elástico, com abertura posterior, né? Abertura dele para trás, certo? A gente veste ele e fecha aqui atrás. Além disso, deve ser confeccionado com material não alergênico, né, e resistente, que proporcione uma barreira antimicrobiana efetiva e que permita a execução de atividades com conforto, certo? Eu não posso utilizá-lo nem pequeno, nem grande. Eu não posso utilizar bem acochado no meu corpo, né, bem justo no meu corpo, nem do tamanho grande. Eu tenho que utilizar ele do tamanho adequado, né? Que eu me sinta confortável, que eu possa realizar minhas atividades sem nenhum problema. E ele está disponível, né, em vários tamanhos. O capote ou avental sujo deve ser removido após a realização dos procedimentos. Então, realizei procedimento, ele tem que ser descartado, certo? Após a remoção, deve-se proceder o quê? Higienização das mãos, para evitar a transferência de partículas infectantes para o profissional, pacientes e ambientes. Então, eu estou com o meu avental ali sujo, certo? Lembra no slide anterior que eu tiro as minhas luvas antes de eu tirar o meu avental. Então, lembrando que quando eu estou retirando o avental, eu estou o quê? Sem luvas. Então, quando eu tiro o avental, fiz o procedimento, retiro o avental, eu tenho que lavar minhas mãos. Eu estou entrando em contato com aquele avental que está sujo, certo? E utilizar preferencialmente o avental, ele é de uso único. Eu utilizei e descartei. Em caso de avental de tecido, ele deve ser reprocessado em lavanderia hospitalar. Aqui, pessoal, porque, por exemplo, nas cirurgias, né, no caso do centro cirúrgico, tem um avental verde, geralmente padronizado ao verde, eles são de tecido, são bem pesados, certo? Então, assim, quando é utilizado, ele vai para a lavanderia, ele volta para ser processado, certo? Ele é reprocessado, a gente coloca ele numa autoclave, a gente esteriliza aquele avental, tá? Mas geralmente os aventais descartáveis, como eu já disse, ele é descartável, utilizei e joguei, tá? A gente vai ver esses aventais que são reprocessados, esses aventais de tecido, geralmente a gente utiliza em procedimentos cirúrgicos, certo? Mas também em alguns procedimentos a gente também utiliza o avental descartável. Mas alguns a gente utiliza o avental de tecido. Aí ele tem que ser mandado para uma lavanderia, né? Não é qualquer lavanderia, é lavanderia hospitalar. E quando ele retorna, ele vai para uma central de material de esterilização para ele ser dobrado na técnica correta
ele ser fechado na técnica correta para a gente poder esterilizar e ele poder ser reutilizado para outras pessoas, para outros profissionais, tá bom? Vamos nós, pessoal, falarmos um pouquinho sobre as máscaras, certo? Já falamos, a primeira precaução padrão, higienização das mãos. A segunda precaução padrão foram as luvas. Terceiro, avental. E agora, a máscara. Lembrando que nós estamos falando de precaução padrão. Precaução padrão é aquela que eu utilizo para todo e qualquer paciente, independentemente da doença. Então, eu, como profissional de saúde, eu tenho que utilizar essas precauções. Então, vamos falar um pouquinho da máscara. Eu tenho que observar esses seguintes cuidados. Então, ela é uma barreira de uso individual que cobre nariz e boca. O objetivo de proteger o trabalhador de saúde das infecções por inalação de gotículas. E eu também, a função dela é a proteção, né? A distância e a projeção de sangue e outros fluidos corpóreos que possam atingir as nossas vias respiratórias, certo? Aqui um exemplo, vamos supor que, sei lá, pronto, eu estou na prevenção ginecológica, quem faz nas unidades básicas de saúde somos nós, enfermeiros, certo? Então, eu estou ali fazendo uma prevenção, fazendo a coleta daquele material citopatológico, então eu tenho que utilizar a minha máscara, porque eu estou entrando em contato com os fluidos, né? O fluido corpóreo. Então, eu posso me contaminar através das minhas vias respiratórias, ok? E ela tem que ser descartada após o uso, caso ela não esteja íntegra ou se ela estiver úmida, pois ela perde a sua capacidade filtrante. Ela dura em média 2 horas. Eu coloquei aqui em média 2 horas, pessoal, mas não quer dizer eu vou contar no relógio, marcar 2 horas e eu vou ter que descartar. Não, ela pode ser. Esse tempo pode durar antes, para menos ou para mais. Vai depender de mim, se eu converso muito, se eu falo muito, se ela está molhada, né, se ela está úmida, se ela está suja, se ela está possivelmente rasgada, então eu tenho que desprezá-la. E isso, ela pode ser antes desse período ou pode ser depois. O importante é que ela é meu EPI. A máscara, ela é minha. Quem utiliza ela sou eu. Eu não posso pegar a minha máscara. Toma, colega, utiliza também. Está sem máscara, pois pega a minha e utiliza. Não, óbvio que não, né? A máscara é meu EPI, é meu protetor, é meu equipamento de proteção individual, ok? Então, isso aqui, pessoal, é muito importante. Porque às vezes a pessoa, o profissional, passa o dia inteiro com a máscara. Aí aquela máscara já está úmida, né? Ela não vai realizar mais a sua proteção. Então, o profissional ali pensa que está protegido e não está, né? Importante, eu tenho que realizar a higiene das mãos, né? Antes de eu colocá-la. E tenho que cobrir boca e nariz. E ela tem que ter um ajuste para minimizar os espaços entre a face e a máscara, certo? Vou já mostrar aqui um pouquinho para vocês. E enquanto eu estiver utilizando, eu tenho que evitar tocar a parte da frente, certo? Eu tenho que evitá-la tocar. Mas caso, porventura, eu toque a parte da frente da máscara, eu tenho que higienizar minhas mãos. Eu tenho que fazer imediatamente a lavagem das mãos. E também tenho que removê-la de maneira correta, certo? Daqui o exemplo, eu vou pegar a minha máscara, certo? A minha máscara de tecido, né? Eu estando na minha casa, para utilizar nos espaços públicos, eu utilizo minha máscara de tecido. A minha máscara descartável, eu utilizo enquanto eu estiver no meu local de trabalho. Isso é importantíssimo, pessoal, porque a gente vê muitas pessoas comprando máscaras, né? Utilizando máscaras cirúrgicas e que aquelas máscaras ali, pessoal, faz falta para nós, certo? Porque essas aqui, elas têm uma proteção, mas elas não protegem tanto quanto uma máscara cirúrgica. Então, nós profissionais precisamos daquele tipo de máscara, né? E não dessa. Eu vou mostrar essa mais uma vez, porque eu estou na minha casa, estou gravando aqui para vocês aqui na minha casa.
tá? Então, máscara de tecido. Então, eu tenho que, lembrando que eu tenho que higienizar minhas mãos. Lembrando que minhas mãos aqui já estão higienizadas para eu colocá-la, tá? Então, eu coloco aqui e ela tem que ser bem, ela tem que cobrir o meu nariz e a minha boca. Esses espaços aqui, eles não podem, eles têm que ser bem ajustados, elas não podem ser muito frouxas, certo? Então, ela tem que cobrir bem nariz e boca, certo? Outra coisa, como ele colocou aqui, ela não pode estar molhada, se ela estiver úmida, eu tenho que desprezar. E outra coisa importante, eu não posso estar tocando aqui na frente da máscara, nessa parte, tá? Lembrando que ela não pode ser usada assim, nem pode ser usada assim, nem pode ser usada assim. Máscara ela tem que ser usada corretamente, cobrindo nariz e boca, certo? A gente vê demais as pessoas utilizando ela de maneira incorreta. Então, lá, eu não posso tocar nessa parte aqui da frente. Se porventura eu tocar, eu tenho que higienizar minhas mãos. E descartá-la, eu tenho que retirar pelas laterais e descartar a minha máscara no lixo. Ok? Então, essa é a técnica. Depois que eu tirá-la, eu tenho que fazer o quê? Higienizar as minhas mãos. Certo? Após a remoção, sempre que tocar inadvertidamente na máscara, eu devo utilizar a higiene das mãos, certo? E eu substituo a máscara por uma limpa e seca assim que ela se tornar suja e úmida, né? E eu não posso reutilizar a máscara descartável, que é a recomendação da Anvisa, da Agência Nacional, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Uma vez, máscara descartável, o nome já diz, ela é descartável. Utilizei e descartei, certo? Nunca, recomendação da Anvisa, nunca se deve tentar realizar limpeza de máscara cirúrgica já utilizada com nenhum tipo de produto. Máscaras cirúrgicas são descartáveis e não podem ser limpas ou desinfectadas para uso posterior. E quando úmidas, elas perdem a sua capacidade de filtração. Então, eu não posso pegar minha máscarazinha. É que eu tenho pouca máscara. Para amanhã, para eu trabalhar amanhã, eu vou pegar e vou lavar. Eu não posso, pessoal. É descartável. Uso único e descartável. Utilizei, ela está suja, ela está úmida, está rasgada, eu descarto. Certo? Se ela, ao final do meu trabalho, estou descartando, certo? Se com uma hora ela está ali toda molhada, eu tenho que descartá-la e trocar por outra, tá? Então, máscara cirúrgica, ela é uso único e ela nunca, pessoal, nunca eu realizo eu nunca reprocesso uma máscara cirúrgica. Eu não reutilizo, ok?